Neste vídeo vamos falar de paciência. As pessoas andam todas com falta dela, não é? Por isso é que se diz que a paciência é uma virtude, porque a maioria das pessoas não tem paciência. Neste vídeo vamos desconstruir para saber, quando nós dizemos paciência, o que é que nós estamos a falar. Ora, tem tudo a ver com as nossas emoções. Por isso, se quiserem, vão lá no meu canal do YouTube ver o meu vídeo sobre as emoções. Se nós não soubermos as nossas emoções e soubermos controlar as nossas emoções, obviamente não podemos ter paciência. Porque a paciência, na prática, acaba por ser algo treinado. Porque tem a ver com a nossa resposta a algo. Por isso, as novas gerações agora têm muito pouca paciência, porque não sabem frustrar. Só querem cinza tudo, perante um não têm paciência nenhuma. Reagem antes de pensar, não é? Por isso aqui o que nós temos que fazer é ter a noção de que a paciência é um autocontrole emocional. Na prática é ouvir uma coisa, ver uma coisa, experienciar uma coisa que pode não ser agradável e antes de reagir, pensar na nossa reação. Pensar na consequência da nossa reação, pensar no objetivo da nossa reação, que é para nós termos aqui tempo para não nos arrependermos. Porque a maior parte das pessoas que não tem paciência, por isso que reage logo sem pensar, a maior maior parte das vezes arrepende-se do que faz, porque não pensou. Vou-vos dar aqui assim um bocadinho de pôr um bocadinho de piada na paciência. As pessoas que são corajosas, que têm atos de coragem que nós vemos muitas vezes nos vídeos da televisão ou nas redes sociais, são pessoas que não têm paciência naquele momento, porque reagiram antes de pensar. Qualquer pessoa que pense perante um perigo, pense antes de reagir, não é corajosa. Não é? A coragem é um ato de reação sem pensamento antes. Ora, aqui está. Por isso, na prática, o que nós temos é que, num momento, uma pessoa pode ser paciente em determinados momentos e não ter nenhuma paciência noutros, não é? Tem tudo a ver com os contextos, com as pessoas e com as situações, não é? Por isso, é um autocontrole emocional. Temos que ter a certeza de saber que perante uma situação que nos é adversa, que nos causa incómodo, que temos uma crítica, uma situação de provocação, uma situação de decisão difícil em que a consequência seja muito má, perante tudo isto nós temos que pensar antes de fazer. Logo, temos que ter aqui um tempo, este tempo entre o ver e reagir é que se chama paciência, não é? A paciência o que é que envolve? Envolve nós termos calma, envolve termos concentração, envolve sabermos fazer ou sabermos sobre o assunto. Por isso, quanto mais à vontade nós estivermos num assunto ou quanto mais à vontade nós estivermos no saber fazer, mais paciência temos. A paciência também envolve tolerar os erros dos outros, porque também envolve empatia. Se nós nos pusermos no lugar do outro, podíamos ter cometido aquele erro. E tem aqui a empatia envolvida também. Temos que saber frustrar, não é? Temos que saber aceitar nãos, temos que saber não ter tudo na hora, temos que saber de que não podemos ter tudo, temos que saber que temos que batalhar, temos que persistir para algo. Por isso, sabermos frustrar. Porque se nós não soubermos frustrar, que tem um bocadinho a ver com a espera, por isso é que cada vez mais nós vemos as reações a quente, que a pessoa não esperou o suficiente para pensar. Por isso, logo nós temos que não ter paciência, não é? Esperar esta resposta e o estímulo, este tempo de espera que é a tal paciência. Nós aqui em Psicologia Clínica, quando temos pessoas que têm esta problemática na sua vida, o que é que nós fazemos, não é? Em Psicologia? Treinamos as emoções das pessoas. Não é? Primeiro, temos que lhes ensinar muitas emoções, porque elas podem saber o que é, já terem sentido e experienciado, mas não associarem que aquela reação, se reagir assim, ela ou ele pode ser prejudicado por estar a ter aquela reação, aquela emoção. E depois, realmente, nós sabemos que nós somos seres emocionais. Sendo seres emocionais, nós não estamos sempre nos mesmos estados de humor, não estamos sempre nos mesmos estados de cansaço ou descanso, não estamos sempre rodeados de pessoas positivas, não estamos sempre, não conseguimos atingir sempre os nossos objetivos, por isso nós vamos, mediante isto, reagindo, tendo as nossas emoções. Não é? Por isso, em psicologia, nós trabalhamos as emoções das pessoas. Depois, treinamos as respostas e a reação. Há profissões, lembro-me de repente dos médicos, dos polícias, dos bombeiros, dos militares, que
treinam as suas reações para determinados momentos. Porque em determinados momentos têm que ter aquela reação. Ora, isto envolve treino. Nós não somos militares, nem médicos, nem polícias, mas nos nossos dia-a-dia temos filhos que nos podem tirar do sério, temos parceiros ou parceiras que não nos respeitam ou que não sabem, ultrapassam os limites, temos pais e mães que nos diminuem ou que de repente nos diferenciam com outros irmãos. Destas reações todas, nós temos que treinar isto para sabermos a reação a ter. Um despedimento, um divórcio, uma morte, um luto. Nós não sabemos reagir a isto porque quem nunca o teve, não sabemos a reação. Por isso temos que treinar. Não é? Por isso a psicologia serve para nós, antes de algo acontecer, treinarmos uma reação para quando acontecer, a reação é aquela. Por isso entramos em automático com algo que já treinamos. Não é? E depois também temos que, em psicologia, ressignificar muitas vezes como é que a pessoa percebe a ameaça ou a crítica. Porque muitas vezes uma ameaça ou uma crítica, e quando eu digo ameaça, não é ameaça de perigo, é fazerem-nos um desafio se nós não cumprimos, perdemos um bónus, uma comissão, um ordenado, darem-nos uma indicação para nós fazermos determinada tarefa, se não o fizermos podemos ser despedidos, estarmos num casamento e se a pessoa não mudar as suas atitudes haver um divórcio, estarmos com os filhos, dizemos a eles que se não se esforçarem nos estudos são penalizados. Tudo isto são ameaças, não é? E nós temos que saber como reagir a isto. E muitas vezes as críticas. Há críticas que nos fazem que não são ameaças pessoais. É uma crítica. Dizerem-nos que nós, muitas vezes, não percebes nada do que estás a dizer, muitas pessoas ouvem isto e veem isto como uma crítica. Estão-me a chamar burro, não é? Mas nós podemos pensar naquilo e responder realmente há muita coisa que eu não sei, que tenho que aprender, não é? A reação que nós temos ao que ouvimos, ao estímulo que está a ser dado, é que faz-nos ver se nós temos paciência ou não. Com a idade vamos tendo mais paciência, porque vamos pensando mais nas coisas, porque temos mais medo das consequências. Ali na adolescência fazemos tudo porque as consequências, sejam elas quais forem, muitas vezes até temos os papás ou os vovós a protegerem-nos das consequências, por isso faz tudo. Quando depois começamos a ser adultos e sabemos que as consequências do que dizemos, pensamos, fazemos é para nós, obviamente aí começamos a pensar antes de... E de repente nós temos que ter paciência para muitas coisas. Há profissões que nós temos que ter paciência. Se não tivermos paciência, não podemos ficar naquele tipo de profissões. Há profissões em que, se tivermos paciência a mais, também não, estamos desajustados. Não é? São profissões mais reativas, mais de decisão, mais de ação imediata. Não é? Por isso, o que nós temos que fazer é, primeiro, conhecermos-nos, sabermos se nós estamos a ter paciência ou não. Se não a estamos a ter, se estamos a ter problema com isso, ou ao contrário, se estamos a ter paciência a mais para manter problemas, não é? Porque também é o oposto. Há pessoas que estão 5, 10, 15 anos em relações más, isto não é paciência. Estão à espera de que algo mude, mas na prática quem vive do outro lado diz assim, esta pessoa tem muita paciência porque eu, nesta situação, não aturava isto, não é? Todos nós conseguimos ver a situação dos outros de fora. Nós que estamos nos problemas, muitas vezes temos dificuldade em nos apercebermos dos problemas. Por isso, às vezes, ir à psicologia é para alguém nos dizer como é que é a nossa vida. Nós sabemos como é a nossa vida, mas dita por uma pessoa que está a ver a nossa vida do lado de fora, nós ouvimos de outra maneira. E às vezes, muitas vezes, nós temos aqui em psicologia as pessoas a dizer, sou doutora, muitas vezes, tudo o que me disse eu já sabia. Sabia, mas integrou, fez alguma mudança, está a fazer alguma coisa para mudar as consequências do que está a acontecer? Não. Isto foi o que ouviu na psicologia, depois o que tem a fazer, o que tem que mudar, para, de repente, nós termos uma vida diferente daquela que temos. Não é? Por isso, hoje em dia, é preciso nós termos muita paciência, porque perante uma crise financeira ou de economia do país, perante uma crise numa relação amorosa, perante uma crise com um pai ou uma mãe, perante uma crise com os filhos, nós temos que ter paciência. Por base, vão lá ver também o meu vídeo no canal do YouTube sobre o sono, pessoas que não têm sono, por isso que andam em cansaço permanente, têm menos paciência. Porquê? Obviamente estão mais reativas, mais irritadas, não é?
Tudo isto é um grosso que envolve muito. Por isso, o que é necessário aqui é pedirem ajuda quando virem que, se tivessem mais paciência, muitas coisas podiam ser melhores, ou se estão a ter paciência a mais com situações que vos estão a causar dor, sofrimento ou, pelo menos, não felicidade, não é? Pensem nisso.